Olá, eu sou o Rogério Bon e este é mais um programa Negócios de Família, sempre aqui pela TV Cidade. Hoje nós vamos fazer um programa diferente. Eu estou aqui em Belém do Pará, no norte do Brasil, 4.000 quilômetros mais ou menos da cidade de Farroupilha e da nossa Serra Gaúcha. Estou aqui como participante e como palestrante de um importante evento que foi realizado, que é o Fórum Internacional de Administração. Esse evento, ele aconteceu durante 3 dias e ele reuniu presencialmente mais de 1.500 pessoas e, ao longo desse período do fórum, quase igual número de pessoas no ambiente virtual. Participaram painelistas de mais de 15 países, presencialmente ou à distância. E por que eu quero trazer este assunto para a gente conversar no programa de hoje? Porque o tema principal do Fórum Internacional de Administração, que aconteceu aqui na cidade de Belém do Pará, organizado pelo Conselho Federal de Administração e pelo Conselho Regional de Administração do Pará, é ESG. Você sabe o que é ESG? E o que ESG tem a ver com negócios de família? Pois é, exatamente este o ponto que eu quero conversar no programa de hoje. Porque essa sigla, ela está por toda parte. Aparece nos jornais, aparece nas notícias, aparece no dia a dia das empresas e possivelmente as pessoas não conhecem muito bem o que é ESG e como é que isso, de alguma forma, acaba impactando na vida das pessoas e também nas nossas empresas. Sobretudo quando nós estamos falando de empresas familiares. Aqui no Negócio de Família hoje, eu vou fazer um relato de algumas questões importantes que compõem o ESG. Primeiro ponto fundamental e que está diretamente ligado a uma empresa familiar. Você sabe o que quer dizer ESG? Bom, é uma sigla. É uma sigla em inglês. E de environmental, que é ambiental. S, que é social. E G, que é governance, governança. Então, é, na verdade, sustentabilidade, governança e meio ambiente. Esse conjunto de elementos que as empresas precisam se preocupar quando estamos falando de um negócio sustentável, quando estamos falando de um negócio que possa trazer resultados. Então, quando nós estamos falando da questão do meio ambiente, o environmental, o que se quer dizer com isso? Não quer dizer simplesmente que tem que cuidar com as árvores, não poluir. Ok, isso é parte do contexto, mas existe toda uma preocupação, todo um planejamento que precisa ser desenvolvido para poder fazer a utilização dos recursos naturais quando a empresa envolve esse tipo de situação, ou às vezes ela não envolve necessariamente a questão de exploração de recursos naturais, mas ela está situada em uma determinada região onde pode existir algum impacto com relação à questão ambiental. Então, esse aspecto ele precisa ser levado em conta, porque uma determinada empresa ela pode ter dificuldade de fazer as suas atividades, ou ter dificuldade de ser aprovada uma expansão, ou mesmo ser aprovado a permanência dela em um determinado lugar, ou pior, por desconhecimento. É muito comum a gente ver empresas serem autuadas por descumprirem alguma regra ambiental. E às vezes a gente percebe que nos negócios de família, esse tipo de preocupação não tanto
a falta de vontade de cuidar no meio ambiente. Não, às vezes as pessoas têm o cuidado de evitar o máximo possível os impactos, só que do jeito delas, sem olhar o que diz a legislação naquele lugar específico. Ou, por vezes, a gente sabe que no Brasil, de um modo geral, e dentro dos negócios de família em particular, o planejamento, por vezes, ele é deixado em segundo plano. Ou seja, as coisas começam a acontecer e depois vai se ajustando aos poucos. Isso não é a melhor forma, mas a gente sabe que é o que acontece em grande parte das organizações, é o que acontece em muitos negócios de família. Pois então, aí existe a vontade de abrir uma nova filial, de abrir uma nova unidade, ou de fazer expansão naquela indústria, e começam os investimentos, começam algum tipo de gasto de recursos sem verificar se essa questão ambiental daquele lugar está bem resguardada. Isso, então, pode resultar na perda, no mínimo, de tempo, mas, em muitos casos, de fato, na perda de dinheiro, porque houve já um investimento e a empresa não vai recuperar esse investimento porque não pode, naquele espaço, naquele momento, fazer aquele tipo de atividade. Então, isso é um problema muito grave que casa essas duas coisas: a falta de planejamento, a falta de cuidado com aquilo que é possível naquele local, naquele ambiente, com uma seguinte autuação ou algum problema assim. Então, quando a gente está falando da questão ambiental, não é só o cuidado para evitar este impacto ambiental, mas é também cuidado para que a empresa não sofra as consequências de não ter pensado nisso de forma planejada, de forma adequada, antes de começar a fazer os seus investimentos em expansão, em alocação de espaços, em tudo isso. Então, quando a gente está falando de preocupação ambiental, que é o E do ESG, o Environmental, nós estamos falando disso. É lógico que hoje nós também precisamos pensar em utilização das fontes de energia renováveis. O Rio Grande do Sul está crescendo muito fortemente, dentro do Rio Grande do Sul, a questão da utilização de energia solar. Placas solares, a gente vê mesmo em pequenos municípios, em pequenas propriedades, as placas solares sendo colocadas. E isso é muito interessante, porque quando a empresa pensa nesse tipo de solução, ela está favorecendo o seu resultado. Ela está deixando de consumir a energia da rede, e por vezes existe o problema de falta de energia, existe o custo da energia, que dependendo do período do ano, dependendo da sazonalidade, e a gente sabe que no Brasil existe uma dependência muito grande ainda da questão da energia gerada por hidrelétricas. Então, se a gente pega o período, um determinado ano, onde não houve o suficiente de chuvas, o que vai acontecer? A energia vai ficar mais cara. Então, se a empresa tem esse tipo de preocupação e começa a desenvolver alternativas, como, por exemplo, gerar uma parte significativa da energia que ela consome através de placas solares ou outras soluções sustentáveis, é lógico que isso vai ser um benefício para ela. Então, está tudo aqui dentro do quadradinho do E, do ambiental, porque não é só uma questão de não impactar, também uma questão de como a preocupação com o ambiente pode trazer resultado melhor para os nossos negócios, em especial para os negócios de família. Tá vendo? Então, ESG é isso. Não é apenas uma questão de não impactar o meio ambiente. A gente poderia falar também sobre o aspecto social. De que forma a empresa está impactando a sociedade, de que forma a empresa está impactando aquelas pessoas de uma determinada comunidade. E impactar não significa algo ruim, né? Impactar pode ser a empresa estar lá e, em função da presença dela, ela está abrindo
empregos para aquela região, ela está melhorando a condição de vida de um determinado município. Pense na sua cidade. As empresas produzem, vendem seus produtos, seja no comércio, seja na indústria, seja onde for. Em função desse valor que ela consegue como receita, em função dos resultados que ela obtém, ela paga os seus funcionários. Os funcionários recebem esse dinheiro e vão gastar naquela região. Então, em função da atividade da empresa, em função dos salários que ela paga, a região se desenvolve mais. Se a empresa vai mal e começa a atrasar salários, qual é a tendência? Os funcionários começam a atrasar as contas. Então, o comércio, de repente, que vendeu no crediário, deixa de receber na hora certa aquele dinheiro que ele estava contando. E aí ele demora para pagar os seus funcionários. Vocês viram que isso se torna um problema. Isso acaba sendo algo que vai gerar um problema muito maior. Por outro lado, quando a gente vê um conjunto importante de empresas se desenvolvendo numa determinada região, é natural que essa região toda se desenvolva. Vamos pegar o exemplo da Serra Gaúcha. A gente tem cidades maiores, como Caxias, como Bento Gonçalves, outras cidades que são um pouco menores, como Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha. Mas o que tem em comum em todas as cidades? Primeiro, que existem muitos negócios de família. Segundo, que existe uma enorme participação das empresas na geração de receita. Nenhum desses municípios é um daqueles municípios que não é capaz de se sustentar e que depende de recursos oriundos do governo federal, do Fundo de Participação de Municípios, ou de algum outro programa público, seja estadual, seja federal. Não, são municípios prósperos, são municípios com uma boa qualidade de vida, em termos de Brasil, diria, um excelente padrão perto do que nós temos no Brasil. E por quê? Justamente por causa dessa base de negócios que existe lá. Existe uma base importante de negócios, existe a geração de dinheiro dentro da comunidade, que é paga em forma de salários para as pessoas que vão consumir na região. Consequência disso, toda a região acaba se beneficiando. Aí entra também, a gente está falando do S, do ESG, a gente percebe que cada vez mais as empresas precisam se preocupar com a forma de relação humana dentro delas. O que eu quero dizer com isso? As empresas não fazem negócios com empresas. Uma máquina não faz negócio com uma máquina. Um computador não faz negócio com computador. São pessoas que fazem negócios com pessoas, sempre. Do mesmo modo, a gente tem dentro das empresas pessoas. Funcionários são pessoas. Os dirigentes das empresas, os empresários, são pessoas. As famílias empresárias que controlam os negócios são pessoas. Ou seja, tudo envolve gente. São pessoas que trabalham com pessoas, que trabalham para pessoas, para atenderem outras pessoas. É sobre isso que o S do ESG fala. Ele quer buscar formas de que dentro do ambiente de negócios, dentro do ambiente das empresas, cada vez mais haja uma preocupação com essas pessoas. E não é uma visão apenas de aumentar os benefícios para funcionários, mas é melhorar todo o ambiente. Como é que se melhora o ambiente dentro de uma empresa? Tendo respeito, abrindo oportunidades, tendo regras claras. É lógico que a questão de uma remuneração justa faz parte do contexto, mas não é só sobre isso que o ESG fala, não é só
sobre isto que o S do ESG fala? Ele fala justamente nessa relação mais harmoniosa entre aqueles que são os donos do negócio e aqueles que estão trabalhando no negócio, entre os acionistas de um negócio e os gestores, entre os funcionários e outros funcionários. E quando existem conflitos, buscar caminhos dentro do próprio conjunto de regras, e a gente vai falar logo sobre isso, para resolver isso. Quando a gente tem uma empresa que é mais harmoniosa, o que acontece? As pessoas gostam de trabalhar lá. Os clientes gostam de comprar lá. Por consequência, a empresa tem melhores resultados. E se ela tiver melhores resultados e pensar na questão social, ela vai pagar salários de mercado ou pagar salários talvez um pouco acima da média de mercado, talvez praticar a distribuição de lucros e resultados. Tudo isso faz parte desse contexto. Também é possível que essa empresa, que tem um bom relacionamento interno, que tem um bom relacionamento com seus clientes, que tem um bom relacionamento entre os sócios, ela vai crescendo e vai mantendo essa cultura de valorização das pessoas. E quando existe essa cultura da valorização das pessoas, os funcionários, as pessoas, os colaboradores, os sócios, todo esse conjunto de gente que está dentro da empresa passa a ficar mais feliz. E pessoas felizes produzem mais. Pessoas felizes desenvolvem melhor as suas atividades, atendem melhor os clientes. E aí você já entendeu. É sobre isso que fala o S do ESG. É sobre essa preocupação urgente dentro do negócio. E aí tem um outro ponto, que é o terceiro. O G de governança, ou de governance, na sigla original em inglês. O que é governança? Governança, dentro do ambiente de negócios, tem a ver com as relações de poder, ou seja, quem manda em quem dentro da organização. Tem a ver com regras. Sim, regras. Por quê? Porque se não existem regras claras dentro da empresa, como é que as pessoas vão saber exatamente o que elas devem fazer, o que elas podem fazer? Ora, isso tem a ver com ética. Isso tem a ver com definir exatamente até onde cada pessoa pode atuar, até onde é a minha responsabilidade dentro do meu negócio. E aí vamos pensar justamente nos negócios de família. Muitas vezes a gente vê famílias empresárias onde as relações não estão claras. O que é família, o que é negócio. O que é dinheiro da família, o que é dinheiro da empresa. Isso gera um transtorno muito grande e é fonte de desavença entre as empresas, entre os sócios e, por consequência, por serem negócios de família, entre os familiares. Não é possível a gente pensar numa organização moderna, numa organização sustentável, numa organização que queira permanecer viva por mais tempo, se ela não se preocupar em ter regras claras, em definir as coisas. Dentro da família, qual é o papel do fundador? Qual é o papel daqueles que virão a ser sucessores? Dos filhos, dos netos? Qual é o tamanho da responsabilidade de cada um? Até para que um não se envolva em uma área que não é dele. Até para que um não faça atividades que ele não tem que fazer, porque são de responsabilidade de outra pessoa. Código de ética, código de conduta. O que é isso? Vamos aproveitar esse período eleitoral e pensar o seguinte: não importa qual é o candidato ou a sua corrente política, mas dá para fazer propaganda política dentro de uma empresa? Ou vamos olhar um outro aspecto. Eu posso ir trabalhar com uma camisa do meu time de futebol?
Será que isso é uma atitude profissional? Se deixar na cabeça das pessoas para elas decidirem, se não é nada dito para os funcionários, não é nada falado para eles, ó, isso pode, isso não pode. O que vai acontecer? As pessoas vão fazer do jeito que elas acham que está certo ou que está errado. Porque cada um de nós tem uma visão de mundo, tem um entendimento de certo e errado. E, por vezes, no seio da nossa família, aquelas coisas que são certas não são certas lá no ambiente da empresa. E quando a gente está falando de negócios de família, existe uma tendência muito grande de serem levadas justamente as coisas que acontecem na empresa para dentro da família e vice-versa. Então, é necessário se desenvolver um código de ética, um código de conduta, que fazem parte do aspecto da governança. Também existe uma outra ferramenta, aí muito focado na questão da família mesmo, pensando como família empresária, que é o chamado protocolo de família. O que é esse negócio? E que tem a ver justamente com o G da governança do ESG, que é o assunto que a gente discutiu aqui de forma bastante importante no Fórum Internacional de Administração em Belém do Pará, sobre o qual eu fiz palestra também aqui. Então, quando a gente está falando sobre protocolo de família, tem a ver com as responsabilidades de cada membro da família que faz parte ou não faz parte de uma determinada empresa. Então, nós vamos imaginar que a sua família tem um negócio e que este negócio tem 3 familiares, pode ser o pai, a mãe e um filho que trabalham nessa empresa. E tem 2 outros filhos que não trabalham nessa empresa. Será que esses filhos que não trabalham na empresa podem receber algum tipo de remuneração da empresa? Será que eles podem utilizar um veículo da empresa? Como é que funciona o pagamento das despesas? O que vai acontecer quando o fundador da empresa falecer? Será que não é melhor deixar todas essas questões ajustadas antes de que alguém fique doente de uma forma mais séria, ou resolva sair da empresa, ou que aquilo que é inevitável para todos nós, apesar da gente não gostar de falar disso, é inevitável que a gente vai sair desta vida? Então, essas coisas precisam ser ajustadas, precisam ser discutidas quando está tudo bem. Esse é o protocolo de família. Protocolo de família, blindagem patrimonial. Existe algum tipo de forma de eu proteger o patrimônio dos familiares, dos sócios, com relação a problemas que porventura possam acontecer? Então, percebam, isso tem a ver com o G de governança desse acrônimo, né, dessa sigla ESG, que é algo que está sendo discutido em todos os negócios já há algum tempo. É a sigla da moda, muito se fala, pouco se entende. Então, eu trago aqui um relato para os telespectadores do Negócios de Família. É um tema que tem absolutamente tudo a ver com famílias empresárias, com negócios que são desenvolvidos por famílias, e a gente sabe que a Serra Gaúcha é muito rica em negócios familiares. Portanto, se você conseguiu entender um pouquinho melhor o que é ESG e como é que isso pode trazer uma visão positiva para o seu negócio, que bom! Esse é o papel do negócio de família. Discutir boas práticas, boas ideias, falar de atualidade sobre esses temas que são vivos, que estão acontecendo agora e que podem trazer resultado melhor para as suas empresas, para as suas famílias e para as comunidades. Porque, no final das contas, o propósito das organizações é, para um lado, trazer resultado para os acionistas, é lógico, sócios, donos, mas também gerar resultado para as pessoas, para os clientes, para os colaboradores e para a região aonde essas empresas estão instaladas. Eu não posso imaginar que uma empresa esteja instalada numa cidade qualquer que seja e que ela não vai estar impactando positiva ou negativamente aquela região. Por isso temos que falar cada vez mais sobre isso.
ESG. Por que ela é importante para os negócios de família? Esse foi o tema do nosso programa. E estaremos de volta na semana que vem, sempre pela TV Cidade. Então, até lá. Tchau, tchau.